Ah, esqueci de te avisar. A gente se casou ontem. Foi uma cerimônia pequena, sabe? Só para gente importante, investidores da agência, pessoas do meio. Sou Elsa, 68 anos, viúva há 12, e passei minha vida inteira organizando arquivos no subsolo do Fórum da capital. O que minha nora não calculou é que a mesma mão calejada que ela julgou indigna da festa é a que assina, todo dia 5, o aluguel do apartamento onde ela dorme. A manhã em que recebi essa ligação havia começado com uma calmaria que, olhando para trás, me parece quase um deboche do destino. O relógio da cozinha marcava 9 horas. O sol entrava pela janela basculante, iluminando os grãos de poeira que dançavam no ar parado da minha sala. Eu estava sentada à mesa de jantar de madeira maciça, a mesma mesa onde criei meu filho Murilo depois que o Vicente partiu. Na minha frente, repousava um decantador de cristal grosso, uma peça pesada e antiga, com uma tampa de prata escurecida pelo tempo. Vicente havia comprado aquele decantador num antiquário no centro da cidade, muitos anos atrás, para comemorar nossas bodas de prata. Era o objeto mais valioso que eu possuía, não pelo preço de mercado, mas pelo peso da memória. Eu passara a última hora polindo o cristal com uma flanela macia e algumas gotas de vinagre, esfregando cada ranhura até que o vidro capturasse a luz da manhã e a transformasse em pequenos arco-íris sobre a toalha de renda. Esse seria o meu presente de casamento para eles. O casamento que na minha cabeça e no calendário pendurado na porta da geladeira estava marcado para dali a 20 dias. Eu já tinha tudo planejado. Como uma boa arquivista, minha vida sempre foi regida pela ordem, pelas datas, pelos processos bem definidos. Eu não ganhava rios de dinheiro com a minha aposentadoria do fórum, mas sabia administrar cada centavo com a precisão de quem passou décadas lidando com multas, custas judiciais e sentenças. No meu quarto, pendurado na porta do guarda-roupa para não amassar, estava o vestido que eu usaria na cerimônia. Era um vestido de crepe azul marinho, de corte reto, discreto. Eu havia passado 2 meses juntando as sobras do orçamento do supermercado para comprá-lo na vitrine de uma loja no centro. O tecido era bom, não marcava o corpo e me dava uma dignidade silenciosa. A dignidade que uma mãe viúva deseja ter no dia em que vê o único filho formar sua própria família. Eu mesma havia feito a bainha à mão, sentada na beira da cama, dando pontos invisíveis com agulha e linha escura, imaginando o momento em que Murilo me abraçaria no altar. Murilo sempre foi um menino bom, mas o brilho da cidade grande e as promessas de sucesso rápido o deixaram cego. Quando ele abriu a tal agência de publicidade e conheceu a Tânia, algo mudou. Tânia era uma moça de fala rápida, unhas sempre impecáveis e um olhar que parecia escanear as pessoas para calcular o quanto elas valiam. Desde o primeiro dia em que ele a trouxe para almoçar na minha casa, percebi que eu não passava na avaliação dela. Ela olhou para os meus móveis antigos, para o frango assado na travessa de barro e sorriu aquele sorriso de canto de boca, o sorriso de quem sente pena. Para ela, eu era apenas a Dona Elsa, uma mulher simples demais, desatualizada, alguém que não entendia de reuniões de negócios, de jantares de gala ou de vinhos importados. Eu engoli as pequenas humilhações, às vezes em que ela me interrompia nas conversas, às vezes em que fingia não ouvir minhas perguntas. Engoli tudo porque Murilo olhava para ela com adoração. E uma mãe, mesmo ferida, não quer ser o obstáculo na felicidade de um filho. A verdade é que a arrogância da Tânia era sustentada por um castelo de cartas que eu mesma ajudava a manter de pé, em absoluto segredo. 6 meses antes do noivado, Murilo apareceu na minha casa num fim de tarde chuvoso, com os ombros caídos e o rosto pálido. A agência não estava dando o lucro esperado, mas Tânia fazia questão de morar num apartamento de alto padrão num bairro nobre da Zona Sul. Ela dizia que o endereço era fundamental para a imagem da empresa, que os clientes precisavam ver que eles eram bem-sucedidos. Murilo, desesperado para não perder a noiva e a pose, me implorou ajuda. O proprietário do imóvel exigia um fiador com imóvel próprio e uma renda que Murilo não tinha como comprovar. Mais do que isso, exigia meses de luvas adiantadas.
Naquela noite chuvosa, abri minha pasta sanfonada de documentos. Peguei minhas economias de uma vida inteira, assinei o contrato de locação como fiadora principal e assumi a titularidade para facilitar a aprovação. Mas a humilhação secreta ia além da assinatura no papel. Murilo não conseguiu pagar o primeiro mês, nem o segundo. Chorando de vergonha, ele me pediu que cobrisse o aluguel até que um grande contrato da agência fosse fechado. Eu concordei. Desde então, todo dia 5, o boleto chega no meu e-mail. Eu abro o aplicativo do banco no meu celular antigo, digito a senha com meus dedos trêmulos e transfiro quase 2/3 da minha aposentadoria para garantir o teto onde Tânia dorme o sono dos justos. Ela não sabe de nada. Tânia acredita piamente que o noivo é um empresário de sucesso e que o apartamento é fruto do suor dele. Murilo me fez jurar que eu nunca contaria, dizendo que a verdade destruiria a admiração que ela sentia por ele. Eu, na minha ingenuidade de mãe, que não quer ver o filho humilhado perante a mulher que escolheu, guardei o segredo às 7 chaves na minha gaveta. Foi pensando nesse sacrifício silencioso que eu terminei de lustrar o decantador de cristal naquela manhã. Eu acreditava que o amor compensava essas pequenas dores e que o tempo ensinaria a eles o verdadeiro valor das coisas. O telefone fixo tocou. O som estridente do aparelho antigo cortou o silêncio da sala, me fazendo dar um sobressalto. Limpei as mãos na flanela, caminhei até o aparador no corredor e tirei o fone do gancho. Alô? Eu estava mesmo pensando em vocês. Estava aqui limpando o presente que vou dar no dia da festa. Aliás, se vocês precisarem de uma ajuda com o pagamento das flores do salão, eu consegui separar um dinheirinho extra. Ah, dona Elza, não precisa se preocupar com flores, não. Na verdade, eu liguei rapidinho só porque lembrei que a gente não te avisou. É que na correria sabe como é. Ah, esqueci de te avisar. A gente se casou ontem. Minha mão apertou o plástico do telefone com tanta força que os nós dos meus dedos ficaram brancos. O ar sumiu dos meus pulmões. Eu não consegui articular uma única palavra. Foi uma cerimônia pequena, sabe? Ela continuou, tagarelando sem a menor cerimônia, como se estivesse me contando que tinha ido à padaria comprar pão e não ao próprio casamento. Numa chácara maravilhosa de um parceiro nosso. Foi tudo muito de última hora. Decidimos na quinta-feira. Só pra gente importante, investidores da agência do Murilo, pessoas do meio, influenciadores. O sobrinho do prefeito estava lá, acredita? Não tinha como convidar a família. Ia ficar muita gente, ia perder o perfil do evento. Era mais um evento de negócios, entende? Você ia ficar deslocada, não ia conhecer ninguém. E foi até tarde, muita bebida, música alta. O Murilo ia te ligar ontem à noite, mas a bateria do celular dele acabou e agora ele está dormindo. Tadinho, bebeu um pouco de champanhe a mais. Porque eu ia estragar a estética do evento com o meu vestido azul marinho costurado à mão. Porque eu não tinha o perfil adequado para aparecer nas fotos ao lado dos investidores. Dona Elza, tá me ouvindo? A voz dela soou levemente irritada do outro lado da linha, quebrando o meu transe de choque. Olha, a gente tá indo para o aeroporto agora. Vamos passar uma semana num resort. Quando a gente voltar, a gente marca de tomar um café, tá bom? Tchauzinho. Anos trabalhando entre montanhas de processos judiciais me ensinaram que o choro não resolve o mérito da questão. O choro é apenas uma reação física à injustiça. A injustiça em si exige outra postura, exige a cabeça no lugar e a análise fria dos fatos. Caminhei de volta para a sala de jantar. Meus passos eram lentos, arrastados sobre o piso de taco encerado. Parei diante da mesa. O decantador de cristal brilhava sob o sol, limpo, majestoso, pronto para ser entregue a um filho que não teve a coragem de olhar nos olhos da própria mãe para dizer que sentia vergonha da origem dela. Peguei a flanela que eu havia usado. Com movimentos metódicos, sem pressa alguma, enrolei o cristal no tecido. Peguei a caixa de papelão forrada que eu havia guardado no armário de baixo. Coloquei a peça que foi do Vicente lá dentro e fechei as abas com firmeza. Fui até o meu quarto, abri a porta do guarda-roupa. O vestido azul marinho balançou levemente no cabide de arame. Passei os dedos pela bainha que me custou 2 noites de sono e algumas picadas de agulha na pele. Não tirei o vestido do cabide.
Apenas fechei a porta de madeira, empurrando a imagem da festa que nunca existiria para o escuro. Depois, caminhei até a cômoda ao lado da minha cama. Abri a primeira gaveta. Ali, sob algumas blusas de lã dobradas com capricho, estava a minha pasta sanfonada de couro sintético marrom. O cheiro de papel velho e documento guardado subiu pelas minhas narinas. O cheiro familiar de 30 anos de trabalho no fórum. Puxei a pasta. Abri na divisória da letra A. Aluguel. Tirei de lá o contrato de locação com o timbre da imobiliária, estampando a capa. Eram 10 páginas rubricadas por mim em todas as laterais. Na última página, minha assinatura firme, atestando que eu, Elsa, arquivista aposentada, viúva, moradora de uma casa simples na periferia, era a garantidora absoluta e a pagadora daquele teto de gesso rebaixado, varanda gourmet e piso de porcelanato onde Tânia desfilava sua arrogância diária. Passei os olhos pelas cláusulas impressas em letras miúdas. Cláusula 8ª, do atraso e da rescisão. Cláusula 10ª, da desocupação do imóvel em caso de inadimplência. Eu conhecia cada linha daquele contrato de cor. Até aquele momento, eu lia aquelas linhas com o temor de uma mãe que tem medo de ver o filho na rua da amargura. Agora, o papel parecia ter mudado de peso nas minhas mãos. A textura era outra. A verdade crua que se desenhou na minha mente não era de vingança barata. Era de constatação de um fato jurídico e moral incontestável. Eles haviam acabado de se casar numa festa luxuosa para impressionar investidores imaginários, enquanto a mãe, que não foi convidada, sustentava o palco daquela farsa inteira. Guardei o contrato de volta na pasta marrom. Fechei o fecho de elástico cruzando a capa. Coloquei a pasta de volta na gaveta e empurrei a madeira até ouvir o estalo do encaixe. O som ecoou pelo quarto vazio, marcando um ponto final na minha paciência. Sentei na beira da cama, alisei a colcha de retalhos com as 2 mãos e respirei fundo. O ar entrou gelado e saiu em um suspiro longo e silencioso. Eles iam passar uma semana num resort de luxo. Eles iam beber, brindar e posar para fotos nas redes sociais. E eu ficaria aqui, no meu silêncio de viúva, esperando o dia 5 chegar. Porque o dia 5 sempre chega, para todo mundo. Levantei devagar, fui até a porta do quarto, saí para o corredor escuro e, sem olhar para trás, fechei a porta. O dia seguinte amanheceu com o mesmo sol pálido de sempre, mas a casa parecia ter mudado de tamanho. Acordei às 6 em ponto, o horário que meu corpo memorizou depois de 30 anos batendo ponto no fórum. Fui até a cozinha, amarrei o avental na cintura e comecei a passar o café. O chiado da água fervendo na chaleira de alumínio e o cheiro do pó escuro caindo no coador de pano eram os únicos sons da casa. Eu não sentia vontade de chorar. Sentia, na verdade, um cansaço nas juntas, um peso nos ombros de quem carregou uma sacola de feira cheia por quarteirões a fio e finalmente resolveu largar no chão. Às 7h30, ouvi 2 batidas secas no portão de ferro da frente. Era a Lourdes. Vizinha de muro há quase 40 anos, madrinha de crisma do Murilo, a mulher que segurou minha mão no cemitério quando o caixão do Vicente desceu. Lourdes não tinha o hábito de bater na minha porta tão cedo, a não ser que fosse urgência. Abri a porta da sala e a vi parada no quintal, segurando o celular com as 2 mãos, o rosto redondo vermelho e a respiração curta de quem veio andando rápido. Elsa, me diz que você não viu isso ainda, ela falou, passando por mim e entrando direto na cozinha. Lourdes não pediu licença, apenas puxou a cadeira de fórmica e bateu o aparelho em cima da mesa, bem ao lado da minha xícara de café. A neta da dona Sônia me mostrou agora há pouco no ponto de ônibus. Eu não quis acreditar. Eu disse para a menina que era mentira, que o Murilo jamais faria uma presepada dessas com a própria mãe. Murilo vestia um terno cinza claro, o cabelo penteado para trás com gel, o rosto um pouco corado. A legenda embaixo dizia: "O sim mais perfeito, cercados apenas por quem faz a diferença no nosso império, celebrando o sucesso e o amor com nossos maiores parceiros." Vi uma roda de homens de terno escuro e relógios brilhantes, os tais investidores importantes que não podiam se misturar com uma arquivista aposentada. Em nenhuma das 10 fotos, o meu filho olhava para a câmera com aquele olhar de menino que ele tinha quando comia meu bolo de fubá.
Ele parecia um enfeite na própria festa, um acessório que a Tânia exibia para os convidados. Elsa, a Lourdes murmurou, a voz embargada, colocando a mão grossa em cima do meu braço. O Murilo casou e não te chamou? É isso mesmo que eu tô vendo? Ele teve a coragem de alugar chácara, pagar buffet chique e deixar a mãe de fora? Mas que pouca vergonha, que falta de caráter. O Vicente deve estar se revirando no túmulo com uma coisa dessas. E você vai ficar quieta? Você vai aceitar esse desaforo dessa dondoca de nariz empinado? O Murilo é teu filho, Elsa. Você pariu, você criou, você pagou faculdade vendendo marmita de fim de semana. Peguei o bule térmico, enchi a xícara da Lourdes até a borda e empurrei o açucareiro para perto dela. Adoça seu café, Lourdes, antes que esfrie, eu disse, olhando fixamente para a fumaça subindo da xícara. O Murilo fez a escolha dele. Ele escolheu a família que ele quer ter. E a Tânia deixou bem claro quem são as pessoas importantes para eles. Ela sabia que quando eu falava baixo e não alterava a voz, a coisa era séria. Você tá muito calma pro meu gosto, Elsa. Você tá aprontando alguma coisa. Assim que bati o portão, fui direto para o quarto. Troquei a camisola por uma saia de sarja preta e uma blusa de botão abotoada até o pescoço. Calcei meu sapato de salto baixo, o mesmo que eu usava para andar quilômetros nos corredores do fórum. Abri a gaveta da cômoda, tirei a pasta sanfonada de couro marrom e coloquei dentro da minha bolsa de couro sintético. Antes de sair do quarto, olhei para a porta do guarda-roupa. O vestido azul marinho continuava lá, pendurado no escuro. Fechei a porta do quarto e saí para a rua. O sol já estava alto quando peguei o ônibus da linha circular centro. O trajeto demorava 40 minutos. Sentei no banco perto da janela, com a bolsa apertada no colo, sentindo o volume da pasta marrom contra o meu estômago. A cidade corria lá fora, calçadas cheias de gente indo trabalhar, o barulho do trânsito, o cheiro de fumaça de óleo diesel. Pensei nos camarões graúdos da foto. Pensei no vestido cheio de pedrarias. Pensei no Murilo, desesperado naquela noite de chuva, pedindo pelo amor de Deus para eu assinar o contrato porque a Tânia não podia morar em bairro de periferia. A cada solavanco do ônibus, a dor no meu peito dava espaço para uma clareza fria, uma lucidez que só os humilhados conhecem quando param de sentir pena de si mesmos. Desci no ponto da praça principal e caminhei 2 quadras até a imobiliária Borges. Era um prédio de esquina, com fachada de vidro temperado e letras douradas na porta. O lugar cheirava a café expresso e lustra-móveis caro. Empurrei a porta de vidro pesada e fui até o balcão de granito. Uma moça nova, com fone de ouvido e unhas compridas demais para digitar direito, me olhou sem muito interesse. Bom dia, eu preciso falar com a doutora Célia, eu disse, encostando a barriga no balcão. A doutora Célia só atende com hora marcada, senhora. É sobre qual imóvel? A moça respondeu, mascando um chiclete de menta. Diga a ela que é Elsa de Freitas. Arquivista do Fórum Velho, ela sabe quem é. Ela tinha aquele olhar de quem já viu todo tipo de trambique na vida e não se deixava enganar por paletó bem cortado. Dona Elsa, que surpresa! Entre, por favor, ela disse, abrindo espaço e apontando para a cadeira de couro na frente da mesa dela. Sentei, ajeitei a saia sobre os joelhos e tirei a pasta marrom da bolsa. Abri o elástico devagar, tirei as 10 folhas do contrato de locação e coloquei em cima da mesa de vidro da doutora Célia. Alisei as beiradas do papel com a palma da mão. Doutora Célia, eu vim tirar uma dúvida sobre esse contrato aqui. Eu falei, apontando para a minha própria assinatura na última página. O apartamento do bairro Jardins, onde mora o meu filho Murilo e a esposa dele. O teclado fez um barulho seco e rápido. Sim, dona Elsa. O contrato está no seu nome. A senhora entrou como locatária principal e fiadora solidária, já que a renda do seu filho não atingia o mínimo exigido pelo proprietário na época. Os pagamentos estão rigorosamente em dia. Nunca houve um dia de atraso. Algum problema com o imóvel? Infiltração? Condomínio? Eu só quero saber o que acontece se o pagamento do dia 5 não cair na conta da imobiliária. Se o pagamento não for efetuado no dia 5, Célia começou a explicar, cruzando as mãos sobre a mesa, adotando um tom profissional, mas com um traço de cumplicidade silenciosa. No dia 6, já incide multa de 10% e juros diários.
No 10º dia de atraso, o sistema gera automaticamente uma notificação extrajudicial, que é enviada direto para o endereço do imóvel. Se não houver retorno ou quitação em 15 dias, o proprietário já tem o direito de solicitar o ajuizamento da ação de despejo por falta de pagamento. O porteiro ia entregar a carta de cobrança direto nas unhas impecáveis da Tânia. A empresária de sucesso, que só andava com gente importante, ia abrir um envelope pardo, dizendo que o teto de gesso rebaixado dela estava prestes a desabar porque a arquivista não pagou a conta. E me diga uma coisa, doutora Célia, eu continuei, dobrando as mãos no colo. O contrato vence mês que vem, não é? Fecha o ciclo de 12 meses. Ela puxou uma folha de papel em branco da gaveta e me entregou uma caneta de tinta azul. A senhora faz uma carta de próprio punho agora mesmo, dona Elsa, declarando o desinteresse na renovação do contrato de locação número 4.820 e solicitando a exclusão do seu nome de qualquer obrigação futura a partir do vencimento. Eu protocolo aqui no sistema na mesma hora, quanto ao aluguel deste mês que vence daqui a 3 dias. Bom, se a senhora não pagar, a máquina faz o resto. A partir do mês que vem, a senhora não tem mais vínculo nenhum com esse imóvel. E sobre o boleto do dia 5, eu sugiro que a senhora gaste esse dinheiro com algo que a senhora goste. Um vestido novo, talvez. Caminhei mais uma quadra até a agência do meu banco. O ar-condicionado forte me fez encolher os ombros quando entrei. Fui direto até o caixa eletrônico no canto da parede. Inseri meu cartão de chip. Digitei a minha senha, cobrindo o teclado com a mão esquerda por puro hábito. O menu principal apareceu na tela azul. Toquei na opção Pagamentos Agendados. A tela carregou por alguns segundos. Lá estava ele. O agendamento mensal, cravado para o dia 5. O valor exato que comia 2/3 da minha aposentadoria, programado para cair direto na conta da imobiliária Borges. O dinheiro suado de uma vida inteira de trabalho, destinado a financiar a arrogância de quem achava que eu não servia para aparecer na foto oficial. Toquei na linha do agendamento. A máquina perguntou: "Deseja cancelar este lançamento?" O botão verde piscava na tela, escrito sim. Naquele exato momento, meu celular antigo vibrou dentro da bolsa. Puxei o aparelho pelo zíper. Era uma mensagem de texto do Murilo, a primeira desde o casamento. "Mãe, desculpa a correria. Tânia mandou beijo. A gente se fala na volta. Te amo." Apenas uma desculpa esfarrapada enviada da beira da piscina de um resort pago com um crédito que ele não tinha. Olhei para a tela do celular, olhei para a tela do caixa eletrônico, guardei o telefone de volta na bolsa. Levantei o dedo indicador da mão direita e apertei o botão verde com força. A máquina fez um bip agudo. A mensagem mudou para agendamento cancelado com sucesso. O comprovante de papel saiu rasgando pela fenda do terminal. Peguei o papelzinho, dobrei no meio e enfiei no bolso da saia. O dia 5 chegaria em 3 dias. E pela primeira vez em muito tempo, eu não ia pagar a conta de ninguém. Dei as costas para a máquina e caminhei em direção à porta giratória da agência. O segurança de colete acenou com a cabeça para mim e eu retribuí o cumprimento. Pisei na calçada quente do centro da cidade e parei por um instante na esquina, esperando o semáforo de pedestres abrir. O sol batia direto no meu rosto, esquentando a pele marcada pelo tempo. Apertei a alça da minha bolsa contra o corpo, sentindo a textura da pasta de couro marrom lá dentro. O papel amarelo assinado pela doutora Célia era um escudo silencioso. Eu não precisava gritar, não precisava fazer escândalo, não precisava ligar para o resort e estragar a lua de mel dos dois. Eu só precisava deixar o tempo correr. A Tânia achava que o mundo dela era sustentado por gente importante, por investidores de terno e gravata, por influenciadores de internet. Ela ia descobrir, da pior maneira possível, que o império de mentiras dela era sustentado pela aposentadoria de uma velha arquivista. O semáforo ficou verde. Dei o primeiro passo na faixa de pedestres, sentindo uma fome que eu não sentia há dias, pronta para voltar para casa e fazer um almoço só para mim. Cheguei em casa com o estômago roncando, uma sensação que há muito não me visitava. O portão de ferro rangeu daquele jeito familiar quando o empurrei. Atravessei o quintal pisando firme, sentindo o calor do cimento pelo solavanco da caminhada. Destranquei a porta da sala,
Deixei a bolsa de couro sintético em cima da cadeira e fui direto para a cozinha. Piquei 2 dentes de alho, joguei na panela de alumínio batido com um fio de óleo e deixei dourar até o cheiro tomar conta da casa inteira. Refoguei um punhado de arroz, fritei um ovo com as bordas bem crocantes, do jeito que o Vicente gostava de fazer aos domingos, e almocei sozinha, sentada na mesa de madeira maciça. Mastiguei cada garfada com calma. O silêncio da minha casa não era mais um peso, era uma fortaleza. Tem gente que passa a vida inteira lustrando a vitrine e esquece de pagar a conta de luz da própria loja. Eu não ia mais ser a energia que mantinha o letreiro deles aceso. Lavei a louça, sequei a pia com o pano de prato e fui para o meu quarto. Abri a porta do guarda-roupa. O vestido de crepe azul marinho continuava pendurado no cabide de arame. Tirei a peça lá de dentro e deitei o tecido sobre a colcha de retalhos da minha cama. Passei a mão pelas costuras da bainha, sentindo os pontinhos invisíveis que eu havia dado naquelas madrugadas insones. Enquanto meus dedos percorriam o fio escuro, uma lembrança antiga subiu pela minha garganta, amarga como café requentado. Foi no ano em que o Murilo se formou na faculdade de publicidade. Ele tinha sido convidado para uma festa de encerramento da turma num clube chique da cidade. O convite exigia traje a rigor. Naquela época, o dinheiro do fórum mal dava para cobrir a feira e os remédios de pressão. Murilo chorou na mesa da cozinha, dizendo que não ia à festa porque seria o único pobre vestido com calça de brim entre os filhos dos médicos e advogados. No dia seguinte, eu peguei o dinheiro que estava juntando para consertar o telhado da lavanderia que chovia dentro, fui até a loja mais cara do centro e comprei um terno de corte italiano para ele. Um terno cinza chumbo. O vendedor me olhou de cima a baixo, reparando no meu sapato com o bico descascado, mas mudou de tom quando tirei as notas de dinheiro enroladas em um elástico da bolsa. Quando entreguei a capa da loja para o meu filho, ele me abraçou com tanta força que me tirou do chão. Ele foi à festa. Saiu nas fotos com um peito estufado, parecendo um daqueles homens importantes que a Tânia tanto idolatrava hoje. E eu passei 2 anos colocando baldes na lavanderia toda vez que o céu escurecia. O amor de mãe tem o péssimo hábito de justificar a ingratidão com a esperança. A gente sempre acha que o sacrifício de hoje vai virar o reconhecimento de amanhã. Dobrei o vestido azul marinho com firmeza. Juntei as mangas, alisei a saia e coloquei dentro de uma sacola plástica reforçada. No fim de semana, a igreja do bairro faria um bazar beneficente para ajudar na reforma do telhado da creche. Alguma senhora usaria aquele crepe para um momento de verdadeira alegria, não para enfeitar o fundo de uma foto de rede social. Coloquei a sacola no canto do quarto. A partir daquele instante, o casamento do meu filho deixava de existir no meu calendário. Os dias correram com a lentidão das coisas inevitáveis. O dia 5 caiu numa terça-feira chuvosa. Acordei no mesmo horário de sempre, passei meu café e sentei na sala. O celular antigo estava em cima do aparador, desligado. Eu não abri o aplicativo do banco. Não digitei minha senha com os dedos trêmulos. Não transferi um único centavo. Passei a manhã inteira podando minhas samambaias e limpando as folhas das espadas de São Jorge com um pano úmido no quintal. A terra molhada sujava minhas mãos, uma sujeira honesta que saía com água e sabão. O relógio bateu 00:30 e o dia 5 virou dia 6. A multa de 10% caiu sobre o contrato como uma bigorna. E eu dormi o sono mais pesado e reparador dos últimos 10 anos. Na quinta-feira, a Lourdes apareceu no muro, espiando por cima dos tijolos vazados. Ela segurava um pote de doce de abóbora com coco, a desculpa oficial para vir fofocar. Abri o portão, peguei o pote e a convidei para sentar no banco de cimento do quintal. Eles voltaram ontem de noite. Lourdes disparou, sem nem me dar bom dia direito. A neta da dona Sônia me mostrou os vídeos. Menina, o tal do resort parecia coisa de novela. Tinha um garçom que servia lagosta na beira da piscina. A fulana lá só postava foto de biquíni com taça na mão, escrevendo que a vida era feita para quem tem coragem de vencer. Coragem, Elza! Vê se pode! E o Murilo do lado com a cara vermelha de sol, parecendo um bobo da corte. Pena que lagosta não paga taxa de condomínio. Deixa eles descansarem da viagem. Deixa desfazerem as malas de grife. A secretária de unhas compridas imprimiria as folhas,
colocaria no envelope pardo com o logotipo dourado da empresa e entregaria para o mensageiro do correio. A carta registrada seguiria seu caminho por ruas asfaltadas, cruzando a cidade, saindo do centro barulhento até chegar ao bairro nobre, de ruas arborizadas e guaritas blindadas. Na terça-feira à tarde, meu telefone fixo tocou. Eu estava na sala, separando contas de água e luz na minha pasta sanfonada. O som estridente cortou a paz da casa. Olhei para o aparelho no corredor. Caminhei devagar, sem pressa. Puxei o fone do gancho. Mãe! Oi, mãe! É o Murilo! Oi, Murilo! Como foi de viagem? Eu perguntei, a voz mansa, neutra. Foi incrível, mãe. Você precisava ver o lugar. A Tânia adorou. A gente descansou bastante. Precisava dessa pausa depois do evento. O casamento foi um sucesso absoluto. 2 daqueles investidores que foram na festa já marcaram reunião comigo para amanhã. A agência vai decolar de vez agora. A Tânia é um amuleto da sorte. Ela sabe atrair gente importante para o nosso lado. Que vocês tenham muita saúde, eu disse. Mãe, a gente tá numa correria danada desfazendo mala e a Tânia inventou de trocar os móveis da varanda gourmet para receber o pessoal do escritório no fim de semana. Eu queria saber se tá tudo certo por aí. Tudo em paz com as contas, com as coisas do mês? Era o jeito covarde dele de perguntar se eu tinha pago o aluguel do dia 5, sem precisar usar as palavras malditas. Ele queria a confirmação para poder gastar o resto do limite do cartão de crédito nas poltronas novas da varanda gourmet. Está tudo no seu devido lugar, Murilo, eu respondi. Não era mentira. O contrato estava na gaveta, a carta de cancelamento na pasta e a notificação a caminho. Tudo rigorosamente no lugar. As minhas contas estão todas pagas e organizadas. Foca no seu trabalho, nas suas reuniões importantes. Cada um colhe o que planta, não é mesmo? A covardia tem um som muito específico. É o som de quem prefere não perguntar os detalhes para não ter que lidar com a verdade. Voltei para a minha mesa e continuei a arquivar minhas contas. A quinta-feira chegou cinzenta, com nuvens pesadas ameaçando chuva. Era o 15º dia do mês. O prazo final antes que a imobiliária acionasse o departamento jurídico para a ordem de despejo. Eu sabia o que estava acontecendo do outro lado da cidade. O carteiro com uniforme amarelo e azul pararia a moto na frente do prédio de luxo. O porteiro uniformizado, aquele que abria o portão sorrindo para a Tânia todos os dias, assinaria o aviso de recebimento no caderninho de capa preta. O envelope pardo seria colocado na bandeja de correspondências debaixo do número do apartamento deles. Eu imaginei a cena com a clareza de quem passou 30 anos lendo processos judiciais. Tânia chegaria do salão de beleza no meio da tarde, com as unhas recém-pintadas e as sacolas de compras no braço. Ela passaria pela portaria, cumprimentaria o funcionário com aquele sorriso contido de quem se sente superior e pegaria as correspondências. Subiria no elevador espelhado, olhando o próprio reflexo, ajustando o cabelo. Ela abriria a porta com fechadura eletrônica, jogaria as sacolas no sofá de couro branco e rasgaria o envelope da imobiliária Borges, achando que era apenas um comunicado do condomínio sobre a lavagem da garagem. Dobrei a última conta de luz e coloquei na pasta. Fechei o elástico com um estalo seco. O relógio da cozinha marcou 3 horas da tarde. O céu finalmente desabou numa chuva forte lá fora, batendo no telhado e molhando a calçada. Sentei na minha poltrona perto da janela, peguei o controle remoto e liguei a televisão num programa de receitas qualquer. Eu não estava prestando atenção na mulher que ensinava a fazer bolo de cenoura. Eu estava apenas aguardando. A semente que eu não reguei finalmente ia secar a terra deles. O telefone celular na minha bolsa continuava em absoluto silêncio, mas eu sabia que, muito em breve, aquele silêncio seria rasgado pelo desespero de quem descobriu que o chão sumiu. A notificação extrajudicial não era apenas um pedaço de papel, era um espelho. E eu mal podia esperar para ver o que eles fariam quando fossem obrigados a olhar para o próprio reflexo, sem o meu dinheiro para pagar a moldura. O barulho da chuva aumentou, lavando as telhas da minha casa humilde. A panela no fogão estava limpa. O vestido azul já não ocupava espaço no meu guarda-roupa. Pela primeira vez em muitos anos, eu estava com a casa arrumada para o que vinha a seguir. E eu não precisaria mover um único dedo para que a justiça fosse feita. A assinatura da Dona Elsa já não garantia mais o sono tranquilo de ninguém.
O celular começou a tocar exatamente às 17h15. O som estridente da campainha digital cortou o barulho da chuva que ainda castigava o telhado da lavanderia e escorria pelas calhas enferrujadas. Eu não corri. Terminei de despejar a água quente no coador de pano, observando a fumaça escura subir e embaçar o vidro basculante da janela da cozinha. O aroma forte dos grãos torrados misturava-se ao cheiro de terra molhada que vinha do quintal. O aparelho vibrou sobre a mesa de fórmica, arrastando-se milímetros a cada toque contínuo, como se a urgência de quem ligava pudesse ser transmitida pela vibração insistente do plástico. Olhei para a tela brilhante. O nome de Murilo piscava em letras garrafais. Limpei as mãos no avental esbranquiçado, puxei a cadeira devagar e apertei o botão verde, colocando o telefone no viva-voz e apoiando-o no centro da mesa. Mãe, pelo amor de Deus, atende! A voz do meu filho não tinha mais o verniz polido de empresário de sucesso. Era a voz fina e esganiçada do menino que quebrava a vidraça do vizinho e corria desesperado para se esconder debaixo da minha cama. Estou ouvindo, Murilo. Aconteceu alguma coisa? O trânsito piorou na avenida? Perguntei, despejando o café recém-passado na minha xícara de louça branca com movimentos metódicos. Mãe, a Tânia acabou de abrir uma carta da imobiliária, uma notificação extrajudicial. Eles estão cobrando o aluguel com multa, juros altíssimos e falando em despejo. Mãe, o que aconteceu? Você esqueceu de pagar? O dinheiro não caiu na conta deles? O sistema do aplicativo do banco deu erro? O porteiro me entregou esse absurdo na frente da síndica e de 2 vizinhos. A senhora tem noção da humilhação que eu passei no saguão? A senhora esqueceu de pagar o nosso aluguel? Como é que a senhora me apronta uma falha dessas justo na semana em que eu vou receber os investidores da agência na nossa varanda? Era o desespero cru de quem vê o tapete persa ser puxado sob os pés calçados com sapatos de grife. Eu não esqueci de nada, Tânia, respondi, apoiando os cotovelos na mesa e cruzando as mãos. Eu cancelei o agendamento no caixa eletrônico. O aluguel não foi pago porque eu decidi não pagar. Simples assim. Quando Tânia voltou a falar, o tom de voz havia mudado drasticamente. A superioridade arrogante e apressada deu lugar a uma agressividade descontrolada e estridente. A senhora ficou louca? A senhora quer destruir a vida do seu próprio filho? Nós somos pessoas públicas agora, dona Elsa. O Murilo precisa desse endereço no cartão de visitas. A senhora tem que ligar para aquela imobiliária de 5ª categoria agora mesmo e resolver isso. Paga essa porcaria com os juros, tira um empréstimo, se vira. Eu não vou ser despejada por causa da sua incompetência. Fui competente para assinar o contrato que o meu filho não tinha crédito na praça para aprovar. Mas como você mesma me explicou com tanta clareza e paciência na semana passada, o casamento de vocês era um evento exclusivo, só para gente importante, pessoas do meio, influenciadores de internet. Vocês subiram de patamar. Vocês agora convivem com a elite da cidade. Uma arquivista aposentada, viúva, que mora numa casa simples na periferia, não tem o perfil adequado para frequentar a festa de vocês. E, por uma questão de lógica pura, também não tem o perfil adequado para pagar as contas de pessoas tão importantes. Vocês são empresários de sucesso. O sucesso paga o próprio aluguel. Mãe, a gente não tem esse dinheiro. Eu gastei o limite do cheque especial na chácara da festa e na viagem pro resort. A Tânia comprou os móveis da varanda parcelados em 12 vezes no meu nome. Se a gente for despejado, a agência quebra. Os clientes vão descobrir que é tudo fachada. Usem caixas reforçadas para não quebrar os cristais da mesa de jantar. O jogo havia virado, mas eu sabia que o desespero verdadeiro não se contenta com uma conversa por telefone. Gente que vive de aparência não aceita a falência por ligação. Eles viriam até mim. E não demorou muito. 45 minutos depois, o barulho de pneus derrapando no asfalto molhado quebrou a monotonia da rua. Um carro preto, grande, o modelo esportivo que Murilo havia alugado para impressionar não sei quem, parou atravessado de qualquer jeito na frente do meu portão de ferro. A chuva continuava forte, engrossando. Através da janela da sala, vi as 2 portas baterem com violência. Murilo e Tânia correram pelo quintal, pulando as poças d'água lamacentas, cobrindo as cabeças com as mãos nuas. Ela usava um casaco de linho claro,
completamente inadequado para o clima, agora manchado de respingos escuros na barra. Os sapatos caros dela afundaram na lama do canteiro de samambaias. Eles não bateram no portão. Murilo esmurrou a porta de madeira da sala com os punhos fechados. Destranquei a fechadura devagar e abri, mantendo a mão firme na maçaneta de metal gelado. Entrem. Vão sujar o tapete, mas entrem, eu disse, recuando um passo e dando espaço. Tânia entrou primeiro, pingando água no chão de taco encerado que eu havia polido na véspera. O cabelo, sempre alisado e impecável nas fotos, estava grudado no rosto em mechas desgrenhadas. A maquiagem escorria levemente pelos cantos dos olhos furiosos. Ela segurava a pasta de couro branco onde costumava carregar os contratos da agência, mas a peça estava encharcada e deformada pela chuva. Murilo entrou logo atrás, incrivelmente pálido, tremendo de frio ou de puro pânico, os olhos vermelhos fixos no chão. O terno cinza claro dele estava pesado de água nos ombros. A senhora passou dos limites, Tânia disparou, apontando o dedo com a unha postiça vermelha na direção do meu rosto. A senhora acha que pode brincar com a nossa vida financeira assim? Acha que vai dar uma lição de moral atrasada na gente e sair ilesa? Nós viemos aqui para a senhora pegar os seus documentos de identidade e ir no nosso carro com a gente até a imobiliária. Agora, a senhora vai desfazer essa confusão. Caminhei até a minha poltrona perto da janela e me sentei, cruzando as pernas e alisando a saia. A imobiliária já fechou, Tânia. Passa das 18 horas. E mesmo que estivesse aberta, eu não tenho mais nada para tratar com a doutora Célia. Se o juiz mandar bloquear conta, é a sua aposentadoria miserável que vai ser congelada, não a nossa. A senhora está dando um tiro no próprio pé por causa de um capricho estúpido de velha ofendida porque não foi chamada para comer bolo. O risco jurídico é todo seu. A gente paga essa parcela atrasada no mês que vem, eu juro por Deus. Eu fecho o contrato de publicidade com o sobrinho do prefeito e quito tudo de uma vez. Mas você precisa ligar para a gerente lá e segurar a ordem de despejo no seu nome. Peguem a minha bolsa ali, por favor, a de couro sintético marrom encostada no encosto. O cheiro de papel guardado e arquivo morto encheu o espaço apertado entre nós. Desfiz o elástico. Procurei na divisória da letra A. Tirei de lá o papel amarelo carimbado e assinado pela doutora Célia na semana anterior. Leiam, eu disse, estendendo a folha na direção do meu filho. Ele pegou o papel com a ponta dos dedos, cauteloso, como se a celulose fosse queimar sua pele. Tânia se aproximou rapidamente, encostando o ombro molhado no dele, os olhos escuros varrendo as letras cursivas e o carimbo oficial em tinta azul da imobiliária Borges. A textura áspera da folha contrastava com a maciez das mãos da minha nora, acostumadas a cremes importados e manicures semanais. Vi o exato segundo em que o sangue sumiu do rosto dela. A boca dela se abriu levemente, mas nenhum som preencheu a sala. "O que é isso?" Murilo sussurrou, a voz falhando e sumindo na garganta. "Isso, meu filho, é a carta formal de cancelamento de renovação de contrato e exclusão de titularidade", expliquei, pausando cada palavra para que o peso do vocabulário jurídico afundasse na cabeça deles sem margem para dúvida. O contrato de locação vence no dia 10 do mês que vem. Eu fui até a doutora Célia, assinei o termo e protocolei a minha saída irreversível. A partir do dia 11, o meu nome não consta mais em nenhuma linha daquele documento. Eu não sou mais locatária. Eu não sou mais fiadora solidária. O vínculo morre ali. E como vocês são os ocupantes legais e físicos do imóvel, a notificação de desocupação judicial vai diretamente no nome de vocês. O oficial de justiça e a polícia militar vão bater na porta de vocês. Os móveis caros que vocês compraram para impressionar os investidores vão ser colocados na calçada pela força pública. A vergonha não vai ser minha, Tânia. Vai ser inteiramente de vocês. Em praça pública, à luz do dia, no bairro nobre que vocês escolheram ostentar. Mas na quinta-feira passada, quando você me ligou do salão de beleza para avisar que o casamento já tinha acontecido, você deixou uma regra muito clara estabelecida. Você me disse com todas as letras que o evento era só para gente que faz a diferença no império de vocês. Gente importante. Pois bem, a autoridade nunca vem do tamanho do corpo, vem do peso inegável da verdade.
Eu decidi que não quero mais atrapalhar o sucesso estrondoso da agência, continuei, a voz soando como o martelo de madeira batendo na mesa do juiz na hora da sentença. Eu sou apenas a velha Dona Elsa, uma senhora que arquiva papel velho no subsolo. Vocês precisam de fiadores à altura do padrão de vida internacional de vocês. Peçam para os grandes investidores da festa assinarem o novo contrato do apartamento. Peçam para o sobrinho do prefeito ser o garantidor solidário. Tenho certeza absoluta de que, com todo o sucesso que vocês esbanjam na internet todos os dias, a imobiliária vai aprovar a renda de vocês na hora. Ele escondeu o rosto nas mãos grandes e os ombros encharcados dele começaram a sacudir violentamente. Era o choro miserável de um homem feito que descobre que a mentira tem prazo de validade e juros altíssimos. Mãe, me perdoa. Ele soluçou repetidas vezes, a voz abafada pelas próprias mãos sujas. Me ajuda, mãe. Eu perco a agência. Eu perco tudo o que eu construí. Ela olhou para o papel amarelo nas próprias mãos, o pedaço de celulose que selava o fim definitivo da farsa. Você é um monstro, ela sussurrou, os olhos arregalados, o lábio inferior tremendo de frio e ódio. Você planejou isso tudo com aquela advogada. Você esperou a gente casar e viajar para puxar o tapete covardemente. Eu ia dar um decantador de cristal legítimo de presente de casamento para vocês. Eu passei 2 noites em claro costurando a bainha do vestido que eu ia usar para ver meu filho no altar. A única coisa que eu fiz foi parar de pagar a conta, que não era minha. O tapete de vocês já estava esburacado, eu só soltei a ponta que eu segurava. A chuva continuava caindo sem piedade, lavando o cimento do quintal e levando embora os restos daquela visita indesejada. O vento frio invadiu a casa, balançando a cortina de renda da janela com violência. A porta da rua é serventia da casa. Vocês têm exatos 15 dias para juntar o dinheiro do aluguel atrasado ou procurar um caminhão de mudança barato. E, por favor, deixem a cópia amarela em cima da mesa. É o meu recibo. Ele não a encontrou. Encontrou apenas a arquivista do Fórum Velho, a mulher implacável que sabe que todo processo, por mais longo que seja, sempre tem um fim. Ele se levantou devagar, cambaleando levemente, e caminhou em direção à porta aberta. Passou por mim com a cabeça baixa, sem conseguir dizer mais nenhuma palavra. Saiu para a tempestade, seguindo a mulher que o ensinou a ter vergonha das próprias raízes. Fiquei parada na soleira da porta, assistindo aos 2 entrarem no carro alugado correndo. O motor roncou alto e o veículo desapareceu na esquina escura, engolido pela tempestade implacável. Fechei a porta devagar, trancando a fechadura em definitivo. O tapete estava sujo de lama e água suja. O silêncio voltou a reinar na sala, quebrado apenas pelo tic-tac ritmado do relógio na cozinha. Peguei o papel amarelo na mesa de centro, alisei as pontas que ela havia amassado e guardei de volta na pasta marrom. A engrenagem silenciosa da justiça é lenta, mas quando ela finalmente gira, esmaga qualquer mentira que estiver no caminho. Faltava apenas ver onde os destroços daquele castelo de cartas iriam parar nos próximos dias. A sujeira que a Tânia e o Murilo deixaram para trás naquela noite de tempestade não era apenas água da chuva suja de asfalto. Era lama espessa, escura, impregnada nas fibras do meu tapete de barbante trançado à mão. Assim que o barulho do motor do carro alugado sumiu na escuridão da rua, fui até a área de serviço, peguei um balde de alumínio pesado, uma barra de sabão de coco e uma escova de cerdas duras. Me ajoelhei no chão da sala, exatamente no mesmo lugar onde meu filho havia desabado de joelhos e chorado suas lágrimas covardes minutos antes, e comecei a esfregar. O movimento repetitivo dos meus braços, o som áspero da escova contra o fio de algodão cru, a espuma branca que aos poucos ia ficando marrom de sujeira. Esfreguei até meus ombros doerem, até as juntas dos dedos reclamarem, até a última mancha de terra desaparecer por completo. Lavei o tapete com 3 baldes de água limpa, enrolei o tecido molhado e pesado e deixei escorrendo no quintal, debaixo da cobertura da lavanderia. O piso de taco de madeira voltou a brilhar sob a luz da lâmpada incandescente, liso e intacto. A casa estava limpa de novo. Não apenas da lama física, mas da presença sufocante daquela obrigação invisível que eu carregava há tanto tempo.
A tempestade lá fora durou a madrugada inteira, mas dentro da minha sala, o silêncio era absoluto e reparador. Os 15 dias do prazo da notificação extrajudicial correram com a placidez de um rio manso de interior. Eu não recebi mais nenhuma ligação desesperada no meio da tarde, nenhuma mensagem de texto apelativa. O silêncio do meu telefone fixo era a confirmação irrefutável de que o castelo de cartas havia finalmente desmoronado sob o próprio peso. No dia 10 do mês seguinte, a data exata em que meu nome deixava oficialmente de constar no sistema da imobiliária Borges, eu acordei cedo e liguei para o Sr. Osvaldo, um pedreiro aposentado e honesto que morava 2 ruas para baixo. Eu havia guardado o dinheiro do aluguel não pago e a parcela da minha aposentadoria que pela primeira vez em muito tempo sobrou intacta na minha conta bancária. Pedi que ele viesse avaliar o telhado da minha lavanderia, aquele mesmo que chovia dentro e me obrigava a espalhar baldes pelo chão desde a época em que comprei o terno cinza de corte italiano para a formatura do Murilo. O Sr. Osvaldo chegou com a caixa de ferramentas de ferro, subiu na escada de madeira com agilidade e fez o orçamento ali mesmo. Comprei telhas novas de barro, vigas de peroba maciça e calhas galvanizadas que não enferrujariam na primeira tempestade do verão. Foram 3 dias inteiros de obra intensa. O barulho de martelo batendo em prego e o zumbido agudo da serra circular quebraram a rotina pacata da vizinhança, mas para mim soavam como uma sinfonia de libertação absoluta. Quando a primeira chuva forte caiu na semana seguinte, eu não corri para pegar os baldes velhos. Fui até a lavanderia, puxei uma cadeira de plástico branco e sentei bem no meio do cômodo. Nenhuma gota d'água pingou do teto. Nenhuma poça se formou no chão de cimento queimado. O cheiro de madeira nova e cimento seco substituía o mofo constante que me acompanhou por anos. Eu olhei para o teto recém-pintado e sorri. Aquele telhado consertado era o meu troféu silencioso, a prova concreta de que o meu dinheiro, o meu suor de décadas organizando processos no subsolo do fórum, finalmente estava servindo para me abrigar e me proteger, e não para financiar o luxo de quem sentia vergonha da minha existência. O destino final da farsa do meu filho chegou até mim pelos meios mais tradicionais e eficientes do meu bairro: o portão de ferro e a voz esganiçada da Lourdes. Era uma terça-feira de sol claro, quase 2 meses após a noite daquela tempestade. Eu estava no quintal, replantando as mudas de samambaia que a Tânia havia pisoteado com seus sapatos de grife. A terra fresca sujava minhas unhas. Lourdes bateu palmas na rua e empurrou o portão sem esperar que eu respondesse, segurando um embrulho de pão de queijo quentinho da padaria da esquina. Ela puxou o banco de cimento, colocou o pacote de papel pardo no colo e arregalou os olhos miúdos na minha direção, sem nem dar bom dia direito. Elsa, você não vai acreditar no que a neta da dona Sônia me mostrou hoje cedo no celular dela. Menina, o escândalo foi parar na internet. A internet aceita tudo. A menina da dona Sônia disse que uma vizinha do prédio, daquelas bem fofoqueiras, gravou tudo do corredor e jogou num grupo de mensagens do bairro de lá. E o vídeo vazou para todo canto. A Tânia gritava no saguão espelhado, chorando sem maquiagem, chamando o porteiro de incompetente, dizendo que era um engano absurdo, que eles eram pessoas importantes, empresários de sucesso. Mas não teve choro nem vela, minha amiga. Desceram com os móveis chiques, tudo pelo elevador de serviço, debaixo de ordem judicial, e largaram na calçada do bairro Nobre. Aí é que tá o detalhe que me fez rir sozinha vindo pra cá. Lourdes deu um tapa na própria coxa, balançando a cabeça em negação. Os móveis mais caros, aquelas poltronas de varanda gourmet que você me contou que ela comprou fiado, nem foram para caminhão nenhum. A loja chique que vendeu parcelado mandou buscar na mesma hora, porque o Murilo também não tinha pago as faturas do cartão de crédito. Levaram tudo de volta, debaixo de chuva. E a dondoca da Tânia? Quando viu a pobreza batendo na porta, fez as malas de grife no meio da rua, pediu um carro de aplicativo choramingando e foi para a casa da mãe dela, lá no extremo da Zona Leste. Deixou o Murilo sozinho na calçada com meia dúzia de caixas de papelão, uma panela elétrica e um espelho quebrado. Não sentia alegria vingativa.
Senti apenas a constatação matemática e inegável de que a gravidade sempre vence a vaidade. O castelo de cartas havia colapsado exatamente como a doutora Célia, a advogada da imobiliária, havia previsto. Quando a máquina do sistema bate o martelo da cobrança, não há perfil em rede social que segure a ordem de despejo. E a tal agência de publicidade milionária, indaguei, espanando o farelo amarelo da saia preta. Fechou as portas com cadeado. Lourdes respondeu, pegando um pão de queijo para si e mastigando com vontade. Os tais investidores importantes, aqueles ricaços que não podiam ver a sua cara de mãe na festa de casamento, sumiram no vento. Ninguém quer fazer negócio com um empresário que é despejado por falta de pagamento de aluguel. O Murilo teve que entregar a sala comercial de vidro, porque lá também estava tudo com o condomínio atrasado. A neta da dona Sônia me disse que ele mudou o perfil da internet para privado e tirou todas as fotos de terno do ar. Sumiu do mapa. Voltou à estaca zero, Elsa. Ou pior que zero, porque agora tem o nome sujo nos serviços de proteção ao crédito da praça inteira. Quem constrói a casa no terreno dos outros não pode reclamar quando o dono pede a chave de volta. Ela respeitou meu silêncio digno. Terminou de comer o último pedaço, juntou o pacote de papel pardo e se despediu com um abraço quente e apertado antes de voltar para a casa dela, do outro lado do muro. Fiquei sozinha novamente no quintal. A casa vazia não me oprimia mais com o fantasma da solidão. Pelo contrário, o espaço parecia ter se expandido, as paredes respiravam aliviadas. O peso constante, aquela ansiedade crônica e amarga que me assombrava do dia 1º ao dia 5 de cada mês, havia desaparecido por completo da minha rotina. Eu não precisava mais verificar o limite do banco com o coração disparado. Não precisava mais esconder a minha própria necessidade básica para sustentar a fantasia inalcançável alheia. Naquela tarde, tomei um banho demorado e quente. Vesti uma blusa de algodão limpa e uma saia de tecido mole e confortável. Peguei minha bolsa de couro sintético marrom e caminhei até o centro comercial do meu bairro, parando para cumprimentar o jornaleiro e o padeiro no caminho. Entrei na mesma loja modesta onde eu costumava comprar meias brancas e toalhas de rosto. Fui direto até o fundo, na seção de roupas femininas. Não procurei vestidos de festa. Não procurei tecido de crepe azul marinho. Escolhi uma blusa de linha amarela, de mangas curtas e decote redondo, com um bordado delicado de flores na gola. Uma cor alegre, vibrante, uma cor que eu nunca usava porque o Vicente dizia, muitos anos atrás, que chamava muita atenção, e depois, porque a vida de viúva e arquivista parecia exigir de mim apenas tons escuros, fechados e cinzentos. Paguei a blusa amarela à vista no caixa, entregando as notas de dinheiro com orgulho, o dinheiro do meu próprio trabalho contínuo. A vendedora jovem me entregou a sacola plástica com um sorriso genuíno, desejando um bom fim de semana. Agradeci com um aceno. Caminhei de volta para casa sob o sol forte da tarde, sentindo o vento morno balançar meus cabelos curtos e bater no meu rosto marcado pelo tempo. Quando abri o portão de ferro, a casa me recebeu com a tranquilidade inabalável de sempre. Fui para a cozinha, passei um café fresco, forte e escuro, sentindo o aroma preencher os azulejos. Peguei a minha xícara branca e fui até a sala de jantar. A mesa de madeira maciça brilhava sob o sol, limpa, espaçosa e desocupada. Fui até o armário de baixo, abri a pesada porta de madeira e tirei a caixa de papelão forrada. Coloquei a caixa bem no centro da mesa e abri as abas de papelão com cuidado metódico. Lá dentro, envolto na mesma flanela de sempre, repousava o decantador de cristal grosso e antigo que foi do Vicente. Tirei a peça pesada da caixa. O cristal lapidado capturou imediatamente a luz do entardecer que entrava pela janela basculante, espalhando pequenos feixes coloridos e brilhantes pela parede descascada da sala. Era um objeto bonito demais para ficar guardado no escuro de um armário velho, esperando por quem nunca soube valorizar a sua história e o seu peso. Fui até o fundo do armário da despensa, peguei a garrafa de licor de jabuticaba artesanal que eu havia ganhado de uma prima do interior de Minas Gerais muitos anos atrás e que nunca tinha tido coragem de abrir em datas comuns. Despejei o líquido escuro, doce e denso dentro do decantador.
O som metálico e espesso do licor batendo no fundo de cristal ecoou suave pela minha sala de jantar. Coloquei a tampa de prata escurecida no lugar, selando a bebida. A peça ganhou uma vida nova e inesperada. O roxo intenso do licor contrastando lindamente com a transparência impecável do vidro trabalhado à mão. Eu não daria aquele decantador de presente de casamento para ninguém. Ele ficaria ali, imponente no centro da minha mesa de madeira, como um lembrete diário de que as coisas mais valiosas da nossa vida não são aquelas que brilham superficialmente para os investidores verem nas fotos, mas aquelas que têm raiz profunda, peso de verdade e a dignidade inegociável de quem sabe exatamente o seu próprio valor. Sentei na minha cadeira, servi uma dose pequena no copinho e bebi em silêncio.